Father in heaven, it's no secret at all. When you think of your children, how far they are from home. Two tender tears fall from your eyes, and your cries shake the world. Cannot bear to see you this way. Shalom Aleichem, tudo bem? Estamos por aqui com mais uma edição do meu programa Minha Vida Ben, programa de pai para filho. E hoje com a Parashá Shavua, Parashá de Noach, vamos fazer uma pequena brachá, né, da leitura da Torá, de estudo, e aí a gente começa então explicando e lendo a Torá, ok? Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol ha'amim v'natan lanu et torato. Baruch atah Adonai notei Torá. Amém? Estas são os descendentes de Noach. Noach era um homem íntegro e ele era perfeito, íntegro em relação à sua geração. Noach caminhava somente com o apoio de Deus. Noach gerou 3 filhos, Shem, Ham e Yefet. O mundo era corrupto e idólatra diante de Deus e a terra estava cheia de crime. Deus viu o mundo e ele estava corrompido. Toda a carne humana e animal tinha pervertido seu caminho na terra. Deus disse a Noach: o fim de toda a carne veio diante de mim, o mundo está repleto com os roubos por causa deles, e eu, portanto, os destruirei de sobre a face da terra. Faz para ti uma arca de madeira de cipreste, divide a arca em compartimentos, calafeta o interior e o exterior com piche, e assim que tu deverás construí-la. O comprimento da arca será de 300 cúbitos, a sua largura de 50 cúbitos e a sua altura de 30 cúbitos. Faz uma luz para a arca, preste bem atenção, faça uma luz para a arca, conclua de modo a ter 1 cúbito de altura do topo, coloca a porta da arca no seu lado costado. Tu deves fazer um corvés inferior, um segundo e um terceiro andares. Eu estou prestes a consentir a destruição do homem e trazer um dilúvio sobre a terra. As águas destruirá sob os céus toda a carne que tenha em si um sopro de vida. Tudo que está sobre a terra perecerá, mas eu manterei o meu compromisso contigo, e tu entrarás na arca, tu junto com teus filhos, tua mulher e as mulheres de teus filhos. De todo ser vivo, né, de toda a carne, trazes 2 de cada espécie para a arca, para mantê-los vivos contigo. E eles serão macho e fêmea de cada espécie de pássaros, e de cada espécie de gado, e de cada espécie de animais selvagens. E trazes para ti de cada espécie para viverem. Toma contigo todo alimento que será comido e mantém em estoque, será alimento para ti e os animais. Noah construiu a arca e ele fez exatamente tudo como Deus lhe ordenara. Aqui termina a primeira aliá. Vamos então conversando um pouco mais, né, destrinchando aqui, a gente vê que a Parashá começa falando, esses são os descendentes de Noah. E aí começa falando, Noah era homem íntegro e justo. Porque a Torá diz, os nossos sábios, fala que essas são as gerações de Noah e não cita diretamente os filhos dele, só fala que Noah era homem íntegro e justo, e ele era perfeito entre as suas gerações. Então fala que ele andava com Hashem, ok? E só depois disso Noah gerou 3 filhos, Shem, Ham e Yefet. Aqui a gente sabe que os nossos sábios, principalmente Rashi, vem falando que os verdadeiros descendentes do homem não são seus filhos, mas sim é o legado que ele deixa, ou seja, é a sua conduta. Okay? Tanto é que em outras parashiotes vão dizer que porque Ismael não é chamado filho de Abraham, é chamado filho de Agar, e Yitzhak é chamado filho de Abraham e de Sara, era justamente porque Yitzhak tinha as características, tinha o comportamento, tinha a essência do pai e da mãe. E no caso de Ismael não tinha, ele não era influenciado por essas características positivas do pai Abraham, mas sim de Agar.
Então, aqui fala justamente por isso que significa que Noah, essas são as gerações de Noah. E por que fala que ele era íntegro? Noah, os nossos sábios vão dizer que Noah só foi salvo do dilúvio porque ele era íntegro. Íntegro em que sentido? Ele não era devasto, ele não se prostituía no período em que ele viveu. Então ele buscava viver contra, ou seja, em contramão a tudo aquilo que a sociedade vivia. É o que a gente está vivendo hoje, nesse ano de 2016, nesse período onde o homossexualismo aumenta a cada dia, esse processo das feministas aumentam cada dia. O homem acha que para ser livre ele precisa se despir do corpo dele, ele precisa defecar, urinar na foto de um político, entendeu? Ele deve ocupar, invadir escolas, instituições governamentais, e o protesto acaba se tornando de forma baixa, animalesca, né? Não racional, como um animal faz, né? Enfim, então, na realidade, Noah foi comparado ao homem justo e íntegro porque ele realmente preservou boas características de um ser humano para aquela época. Outros sábios vão dizer, o próprio Rashi vai dizer que ele só foi considerado justo porque ele viveu nesta época. Se ele tivesse vivido em outra época, como a época de Abraham Avinu, ele não teria sido, na realidade, íntegro. Ok? Ele só foi considerado íntegro diante dessa geração que era muito corrupta, era o estado espiritual dela era muito degradante. Então vamos lá. Então ele fala que Rashi, ele explica o seguinte: quando a Torá menciona, ela o elogia, né? No caso elogia o Noah, como afirma o versículo, a menção do homem íntegro é para abençoá-lo, né? Está lá em Mishlei 10:7. Outra explicação que o próprio Rashi traz é para nos ensinar que o principal descendente de um homem íntegro são as suas boas ações. É por isso que ele vem falando. E aí existe aquela outra explicação que eu dei para vocês, né? Porque na realidade aqui tem uma outra prova que Noah realmente ele era um homem íntegro, que ele teve apenas uma única esposa, o que era algo muito não era algo normal para aquela época, que os homens tinham várias mulheres, né? No mínimo 2. Ele teve apenas uma única mulher e ele não teve vários filhos, ele só teve 3 filhos, que era Shem, Ham e Yefet. Ok? Outra coisa interessante aqui, Yefet, ele era na verdade o mais velho, né? Ham era o caçula e Shem era o do meio. Shem não era o filho mais velho, mas depois a gente explica o porquê disso daí, porque foi colocada nessa ordem Shem, Ham e Yefet e etc, ok? Então vem falando justamente que ele era íntegro por causa disso, porque ele se preservou íntegro, né, dentro da sua geração. Interessante também uma outra coisa, eu não sei se eu já falei em outro vídeo, mas o Eterno, ele fez com que, diz que as águas do dilúvio caiu, se eu não me engano, quando Noah tinha 500 anos, se eu não me engano foi quando ele teve o Shem, o Ham e Yefet. E por que ele não teve filho antes, né? Alguns sábios vão dizer que ele não teve filhos justamente para quando chegasse o dilúvio não tivesse grandes quantidades de filhos, e apenas Shem, Ham e Yefet. Então demorou para ele ter esses filhos, né? Ele teve, se não me engano, da idade de 500 anos, ok? E se ele tivesse tido vários outros filhos, teria tido muitas outras pessoas, uma arca só, não acho que talvez não comportaria. Então tudo faz parte de um grande plano. Outra coisa muito interessante, o próprio Zohar vai falar porque ele não foi considerado, Noah não foi considerado justo, porque quando ele foi avisado por Deus que Deus traria esse dilúvio para destruir a humanidade, ele não rezou pelos seus contemporâneos, diferente de Abraham Avinu, que quando foi avisado através do anjo que iriam destruir Sodoma e Gomorra, ele fez intercessão, né, pelos pecadores, pelo seu próximo, né, para que as 2 cidades fossem poupadas, se houvesse ali justos. E aqui nesse caso Noah não fez nem sequer a menção de interceder em nenhum momento pela humanidade que existia ali. Então por isso ele não seria considerado justo em outras gerações. Aqui a gente pode notar uma pequena característica de egoísmo dele, né?
ok, a minha família está salva, eu estou tranquilo, ok? Se os outros não vão ser salvos, eu estou pouco me lixando para isso. Então por isso que ele não foi considerado justo se ele tivesse vivido em outras gerações, somente nessa geração. Outra coisa interessante que vem uma pergunta, por que aqui a arca foi escolhida como modo de salvação? Deus não poderia ter feito uma outra forma para salvar Noah e os seus filhos, né? E aqui Rashi vem dizendo, Deus tem muitas outras maneiras, né, de trazer alívio e salvação e etc. Então por que ele sobrecarregou Noah, né, com a construção da arca? E ele mesmo explica, Rashi fala, para que as pessoas da geração desse dilúvio o vissem ocupado com essa construção da arca, né? E diz mais, o próprio Rashi fala aqui que a arca levou 120 anos para que ela fosse concluída. Então, aí você pergunta, por que você então precisa disto? E ele responde, né, Deus traria o dilúvio então sobre o mundo e talvez ele se arrependesse. Então, o que aconteceu foi o seguinte, demorou 120 anos, não foi como acontece em desenhos e filmes que mostram Noah construindo a arca em 7 dias, em alguns dias, né? Levou 120 anos para que Noah pudesse construir essa arca e esses 120 anos foi um período de misericórdia, tá? De bondade do próprio Eterno, para que essas pessoas vissem Noah ocupado com aquele a fazer, com aquela grande construção, e perguntassem por que ele estava fazendo aquilo. E aí ele iria responder que o Eterno traria então julgamento sobre a terra, e Deus ainda esperou que essas pessoas se arrependessem, o que infelizmente não aconteceu, ok? Então por isso que demorou 120 anos para se construir a arca. Aí diz mais que o próprio Noah esteve ocupado justamente com esse afazer, ok? E algumas outras pessoas tentam dizer que as pessoas ajudaram, até algumas pessoas ajudaram Noah a construir a arca, mas aqui na Torá, segundo Rashi, o próprio Noah esteve ocupado diretamente com a construção da arca. Outra coisa interessante aqui, a gente vê no capítulo 6, no versículo 16, que fala, faz uma luz para a arca. Lembra que eu falei para você prestar atenção? Pois é, aqui Rashi vem fazendo uma pergunta e dá também a resposta. Ele fala o que era a luz que Noah fez para a arca. De acordo com a opinião de Rashi, então, era uma janela. Mas segundo outras interpretações, era uma pedra preciosa que brilhava, provendo luz para a arca. Tem até o filme que foi lançado há pouco tempo sobre Noah, mostra uma pequena pedrinha que ele batia, aquela pedra ela pegava fogo, etc. Então, eu acredito que eles tenham pego isso daí do Midrash e etc. Mas o mais interessante aqui é que a Hassidut nos fala sobre o seguinte, que a missão de Noah era transformar o mundo, esse mundo de sofrimento, né? de caos, moralmente falando, né? E trouxesse luz para o mundo. E Deus disse para fazer então uma luz, né, que tem a palavra em hebraica para a arca é tevar, né? E aqui também mostra um outro ensinamento profundo de que Noah deveria trazer luz para dentro da arca, ou seja, deveria trazer luz. É o que? Luz é Torá, luz é sabedoria, luz é vida. Então ele deveria trazer essa nova luz para dentro da arca, dentro dessa atmosfera, para sua família, ok? Trazer luz, ok? Isto pode ser alcançado de duas maneiras, tá? Removendo então esses obstáculos ao serviço divino, a Hassidut vem nos explicando, e a janela da arca, né? Também, como fala aqui, que Rashi fala que essa luz era uma janela, né? Deveria existir essa janela na arca que deve ser removida então o obstáculo que bloqueava essa luz, porque dentro da arca só existia essa única janela, ela era o único meio de prover luz diretamente para a arca, ok? E a segunda interpretação também é gerando fonte de energia interior, como essa pedra preciosa que irradiava a luz de dentro para fora. Só que existem várias outras discussões dos nossos sábios aqui. Alguns dizem que durante o período do dilúvio não houve a luz, né,
os astros, o sol, a lua, as estrelas não apareceram. Então, durante todo o período do dilúvio, né, não só quando chovia, quando parou de chover, mas o céu ficou nublado, e aí por isso que Noé não tinha como saber diretamente os dias, etc. Como é que foi, como é que ele soube, né, se ele não tinha como se guiar através dos astros, ok? E aí fala que não tinha luz, por exemplo, aonde eu quero chegar? Eu estou entrando num outro detalhe sobre contagem de tempo, não era isso que eu queria falar. Eu queria falar sobre a janela. Alguns sábios vão dizer sobre o seguinte: para que existir uma janela se com essa janela aberta não se teria benefício dela? Porque já que, segundo essa explicação, de que durante todo o tempo do dilúvio não houve sol, não houve lua, não houve estrelas, não se podia enxergar, então que benefício teria essa janela se ela existiria para ter luz, para receber luz, e não teve luz? Então por isso que os nossos sábios vão dizer que não. A Torá, quando fala faz uma luz para trazer justamente essa luz, porque não existia a luz natural do sol, né, muito menos o mínimo de luz da lua, noite, das estrelas. Então ele deveria fazer a luz para si. Outros vão dizer que não, que eram lamparinas que ele trouxe, etc. Tá? Mas o ensinamento mais profundo era trazer essa luz. E outra coisa, por mais que tivesse sol, uma única janelazinha não iria prover luz para toda a arca, né? Então por isso que os sábios dizem sobre essa pedrinha que ele levou dentro da arca. Agora sim, mudando um pouco de assunto, nós vamos então para a segunda aliá, a segunda leitura, que vai falar sobre Noé quando ele entra na arca, tá? E começa falando e Deus disse a Noé: vem para a arca, tu, a tua família, né? E eu tenho visto que tu és justo. Olha só, preste atenção, Deus não fala que ele viu que os filhos dele são, que a mulher dele não, ele falou: eu vi que tu, somente Noé, né, é justo diante de mim nesta geração. Toma 7 pares de animais puros, né? Então foram 7 pares de animais puros, cada um, né, consistindo isso entre macho e fêmea, e animais que não são puros tomam apenas 2 pares, tá? Então é completamente diferente, como a gente vê em desenhos, em filmes por aí, mostrando um par de cada espécie. Não, foram 7 pares de animais puros e apenas 2 de animais não puros, ok? Então é interessante isso daqui que a gente vê. Uma outra coisa que a gente pode aprender com isso daqui era que alguns cientistas perguntam: tá, mas existia outras espécies de animais, né, que existiam naquela época, porque não conseguiram não foram salvos? E a própria Torá fala aqui, mais na frente, ele diz o seguinte, que era para trazer espécies que não se misturou com outras espécies. Então todas aquelas espécies que se misturaram, que nasceram, que foram procriadas aberrações da natureza entre espécies, essas morreram junto com o dilúvio, com as águas do dilúvio, não foram salvas. Somente essas espécies que não se contaminaram, ok? E que não procriaram e não se misturou entre espécies. A gente sabe que existia várias outras espécies, mas só foram salvas aquelas que não se misturaram, ok? Que não criaram aberrações da natureza. E isso tem prova disso? Tem, porque a própria Torá fala que quando Adão e Rava pecaram, diz que todo ser vivo corrompeu o seu caminho sobre a terra. E a gente pode deduzir que existe uma linha na natureza, né? E foi corrompida essa linha de comportamento dos animais, ok? Enfim, aí então começa que, porque aí sim aqui ele fala já macho e fêmea, traz aí no versículo 4 do capítulo 7, diz: porque daqui a mais 7 dias eu trarei chuva sobre a terra por 40 dias e 40 noites, e eu apagarei toda a existência que fiz sobre a face da terra. E aí continua falando aqui que então Noé obedeceu então e veio para a arca de acordo com tudo que Deus lhe ordenou. Noé tinha 600 anos quando as águas do dilúvio caíram sobre a terra. Então aí fala que Noé, juntamente com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos, né, se viram então forçados
a entrarem na arca por causa das águas do dilúvio. Os animais puros e animais que não eram tão puros assim, os pássaros e tudo que se rastejava sobre a terra, vieram 2 de cada espécie a Noar para a arca, e eles eram macho e fêmea, como Deus ordenou a Noar. E então depois desses 7 dias, as águas do dilúvio estiveram sobre a terra. Tá. Aí depois vem falando sobre o dilúvio que destrói toda a vida humana, né? Então, no ano 600 da vida de Noar, no 2º mês, no 17º dia do mês, nesse dia todas as fontes do abismo se romperam, as comportas dos céus foram abertas e houve chuva sobre a terra. Olha, preste atenção, ele fala que houve chuva sobre a terra durante 40 dias e 40 noites, mas preste bem atenção no outro ensinamento. Nesse mesmo dia, Noar embarcou na arca juntamente com seus filhos Shem, Ham e Yafet, a mulher de Noa e as mulheres de seus filhos estavam com ele. E eles juntamente com toda a espécie da arca, tal, que mais? Ele fala sobre naqueles vieram, eram macho e fêmea, e etc. E o dilúvio esteve sobre a terra por 40 dias. E 40 dias. E as águas aumentaram, erguendo a arca, e aqui já entra na terceira aliá. Mas uma coisa que eu queria falar para vocês é sobre o seguinte: os nossos sábios vão dizer que quando as águas começaram, diz que começou com chuva, e só depois aconteceu o dilúvio. O que isso significa, a gente já vai explicar. Só que tem uma pergunta, novamente, que você faz aqui, Rashi fala, por que o dilúvio durou 40 dias? Olha que ensinamento maravilhoso Rashi traz para a gente. Isso corresponde ao tempo necessário para a formação de um feto, né? Porque as pessoas pecaram ao contrário, ao contrariar aquele que os formou, tendo filhos ilegítimos, tá? Quão forte era a chuva então? Por isso que durou 40 dias, que é o tempo máximo, ou seja, para se formar um feto. Então ali a humanidade estava em processo de regeneração, uma nova formação no intelecto, nessa influência do que aconteceu com o dilúvio. Então a família de Noa estava entrando num processo de recriação, uma reprogramação intelectualmente falando, né, sobre esse advento que houve do dilúvio, ok? Outra pergunta é feita: quão forte era a chuva? E Rashi vem explicando que no versículo 12 declara que houve chuva sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Aí sugerindo que a chuva ela foi comparável, ela foi de fato fraca quando ela começou a cair. E um pouco mais adiante, no versículo 17, a Torá afirma que o dilúvio caiu sobre a terra por 40 dias, indicando uma torrente de água muito mais forte. E o próprio Rashi nos explica que, no entanto, houve essa rota, né, essa sequência de eventos, melhor dizendo. Então começou com a chuva e só depois que caiu o dilúvio. Por que começou a chuva e só depois do dilúvio? O nosso Rashi vai explicar que mesmo no momento que começou a cair a chuva, Hashem teve amor e misericórdia pela humanidade. Então, primeiro caiu aquela garoa fina e etc. Depois começou a cair aquela chuva. Então, o próprio Eterno deu oportunidade para que as pessoas vissem e naquele momento ali se arrependessem, fizessem chuva e etc. Só que isso não aconteceu. Então só depois que caiu a chuva fraca, choveu, só depois disso houve o dilúvio. Ou seja, o próprio Eterno dando oportunidade ainda para que as pessoas se arrependessem, e elas viram aquela garoa caindo, viram a chuva caindo, e aí, na realidade, só depois o dilúvio. Existe uma pequena história, uma piada, que se conta por aí, que uma certa vez tinha um homem que ele estava morando numa área de risco, e aí caiu uma chuva torrente, e aí começou a inundar a casa dele, inundar a sala, e aí foi subindo água, e aí ele estava na realidade já no teto da casa, vieram os vizinhos e disseram: vamos, entre aqui no barco, senão você vai morrer. Ele disse: não, Deus vai me salvar.
E aí os vizinhos foram embora. Depois veio a polícia com o corpo de um bombeiro. Vamos, venha, venha. A água já estava subindo do teto, já estava na cintura dele. E ele, não, Deus vai me salvar. E aí depois dos bombeiros veio o exército, veio o helicóptero, veio tudo quanto era gente mais importante aí das Forças Armadas. Vamos, vem, a água já estava no nariz dele. Ele, não, Deus vai me salvar. E aí a água acabou subindo e acima dele, ele acabou morrendo, se afogou. Diz a história, quando ele chegou perante o tribunal celestial, ele disse, poxa, eu acreditei tanto em Deus, por que ele não me salvou? E ele ouviu da corte celestial que disse, olha, Deus mandou para você os teus vizinhos, mandou a polícia, o bombeiro, o exército, até helicóptero. Você não quis ser salvo, então a culpa é sua. Então foi mais ou menos isso que aconteceu ali no dilúvio. O Eterno mandou primeiro uma chuva fraca, as pessoas não conseguiram enxergar ali a oportunidade que a Hashem estava dando para que elas fizessem chuvar, se arrependessem, e portanto caiu ao dilúvio. Por isso que a gente deve analisar cada palavra dessa da Torá, quando fala que primeiro chuva, depois dilúvio, como é que fica isso, ok? E aí a gente parte para a terceira aliá, já quase encerrando, ok? A terceira aliá vem falando justamente sobre isso, que o dilúvio, então, começa do capítulo 7 ao versículo 13 em diante. Ele vem falando então que o dilúvio esteve sobre a terra 40 dias, as águas aumentaram, ergueram uma arca, e ela levantou-se do chão, e as águas fortificaram-se e aumentaram bastante, e a arca começou então a flutuar sobre a face das águas, e as águas sobre a terra tornaram-se poderosíssimas, e todas as altas montanhas sobre os céus foram cobertas, as águas fortaleceram-se para cima 15 cúbitos, né? Então, além da montanha, ok? Vem falando sobre todo esse processo, e foram apagadas todas as criaturas, tudo que existia na terra morreu, e aí somente fala que aqui a humanidade e todo gado terrestres, pássaros dos céus, eles foram apagados da terra, e fala que somente Noah e aqueles que estavam com ele na arca sobreviveram. A Torá fala explicitamente que todo ser vivo morreu, todo. Mas aí a gente sabe que lá na frente, em outras parashiot, vem falar sobre o gigante, não sei, eu acho que é o gigante Og. Tem um gigante que conseguiu sobreviver, diz o Midrash, que ele foi o único que conseguiu sobreviver no dilúvio. Como é que ele conseguiu sobreviver? E deu depois origem à família dos gigantes. Por que o Midrash fala isso? Se a Torá é explícita em dizer que todo ser vivo morreu, como foi que ele conseguiu sobreviver? O Midrash vai dizer que ele conseguiu sobreviver, que depois ele deu origem a outra raça de gigantes. Fica aí esse pequeno ponto de interrogação para que vocês pesquisem, estudem os Midrashim, né? E aí fala que as águas aumentaram sobre a terra 150 dias, e aí, portanto, fala depois no capítulo 8, já começando aqui, que o dilúvio cede. Deus lembrou então as orações de Noah. Noah pediu para ser salvo, né? E o comportamento decente de todos os animais selvagens e gados que estavam com ele na arca, e fez Deus então, portanto, soprar um vento, né, um vento de consolo, de alívio sobre a terra, e as águas começaram a baixar, as fontes do abismo fecharam, né? E no 7º mês de Sivan, no 17º dia do mês, a base da arca então se achava submersa, assentou-se sobre as montanhas de Ararat, e as águas continuaram a diminuindo até o 10º mês. No 10º mês, no 1º dia do mês, os cumes da montanha ficaram visíveis. E aí fala que após 40 dias Noah abriu a janela que tinha feito na arca. Então aqui a gente pode ver que realmente existia uma janela, tá? Porque a Torá fala aqui, se tem uma janela, uma coisa é na primeira aliá, Deus dizendo traz para a arca luz, traz para a arca luz é uma coisa, e aqui é outra, dizendo que ele abriu a janela diretamente, então existia uma janela, ok? Ele viu, e aí ele fala que ele enviou o corvo, primeiro o corvo, né? Mas esse corvo recusava-se a cumprir a missão, simplesmente.
Então fala que ele enviou o corvo, mas ele recusou-se a cumprir então essa missão. O corvo simplesmente ele ficou circundando a arca até que as águas da superfície da terra tinham secado. Depois de 7 dias ele enviou uma pomba, ok, para ver se as águas tinham baixado a superfície. A pomba, não tendo achado lugar para pousar, voltou para a arca. E ele esperou outros 7 dias e de novo ele enviou a pomba da arca. E a pomba retornou a ele à tarde e trazendo uma pequena folha de figueira recém-arrancada de seu bico. Então Noa soube que as águas haviam baixado da superfície da terra, e ele esperou ainda outros 7 dias e enviou a pomba, e dessa vez ela não voltou mais, e foi no ano 601, no primeiro mês, no primeiro dia do mês, e as águas secaram sobre a terra, da superfície da terra, e Noa removeu então a cobertura da arca e ele viu a superfície da terra estava começando a secar. Então no segundo mês, no 27º dia do mês, a terra estava completamente seca. Aqui termina então a terceira aliá, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torat emet vechayom natan betochenu, Baruch atah Adonai noten haTorah, amém ve amém. A gente pode aprender aqui, a Hassidut nos explica sobre o seguinte, que as águas do dilúvio, assim para essa geração do dilúvio, as águas eram uma punição, né? Primeiro diz que elas eram para ser, a princípio, bênçãos, mas elas se tornaram punição, como eu falei. Ela começou fina. Se a humanidade tivesse se arrependido, tivesse feito o Teshuvah, essas águas teriam se transformado em brachot, em bênçãos, caindo sobre a terra. Como eles não se converteram, como eles não se arrependeram, como eles não fizeram o Teshuvah, então ela foi, na realidade, uma punição. Tá? Mas para o mundo em si, tratando do planeta Terra, essas águas elas serviram de brachot, de bênção, pois o mundo se purificou através dela, como no mikveh, como eu expliquei, tá? O banho ritual. Isto também traz o ensinamento, a declaração da Torá, que as águas eram uma chuva moderada, ou seja, brachot, bênçãos. E ao mesmo tempo essas águas, as torrenciais, as águas do dilúvio, pois embora a inundação houvesse destruído todos os habitantes do mundo, ela ainda teve esse efeito positivo de limpar e refinar a própria materialidade. E aqui existe uma outra questão sobre de onde a pomba conseguiu arrumar a folha de oliveira, né, que ela trouxe, e diz a Torá, recém-arrancada de seu bico. Bem, então Midrash fala, segundo o Rabi Levi, diz que a pomba obteve então a sua folha do Monte das Oliveiras, já que as águas do dilúvio não caíram sobre a terra de Israel. Ok? Então Abravanel diz que não, que as folhas e a árvore da oliveira ela é muito resistente, e que ela, na verdade, alguns ramos devam ter ficado boiando na água e etc. E assim que as águas secaram, rapidamente elas se assentaram sobre montanhas, algum monte, e daí elas floresceram, elas conseguiram florescer rapidamente. E foi daí que a pomba conseguiu. Segundo a opinião de Rabi Bibi, que a folha foi tirada do Jardim do Éden, que ela conseguiu ir lá no Jardim do Éden e pegar uma dessas folhas, mas há uma discussão aqui, diz que não poderia ter sido, porque existia querubim ali, que nenhum animal poderia entrar, senão seria aniquilado quem conseguisse entrar ali, né? Então é para proibir qualquer ser de entrar ali, então por isso que não deveria ser. Mas existe até esse midrash de que ela foi até no Jardim do Éden e conseguiu pegar de lá. Outros dizem que foi de Eretz Israel, da terra de Israel, que não foi inundada pela terra ser santa. Mas fica aqui, as pessoas acabam aceitando muito mais a opinião de Abravanel, que fala que essa folha foi dos ramos que ficaram boiando, ok? Bem, então praticamente é isso, porque Deus teve de dizer a Noa para deixar a arca. Essa é uma pergunta que nós vamos responder no próximo programa, na quarta, quinta e sexta aliá, ok? Espero que vocês tenham gostado. Vamos continuar estudando, tem muitas perguntas, mas elas serão respondidas com estudo. Então vamos buscar, vamos procurar, vamos estudar. É para isso que serve a Torá, para que a gente estude. Ela é a árvore da vida para aqueles que nela se apoiam, ok?
Shalom Aleichem e Leitraot.